Oi, oi, minha gente! Hoje eu estou disponibilizando para vocês aqui a nossa aula sobre vozes verbais. Vozes verbais é um conteúdo que envolve tanto a questão do verbo enquanto morfologia, quanto o verbo na sua relação sintática. Mas o que é vozes verbais? O que são as vozes verbais? Trata-se dessa relação entre o verbo e o sujeito da mesma oração. Então, quando eu falo de vozes verbais, eles estão falando que o sujeito se relaciona com o verbo de alguma maneira, mas essa estrutura das vozes a gente vai identificar olhando para o verbo. Então, se eu falo em vozes verbais, eu olho primeiro para o verbo e depois eu olho para a estrutura sintática em que ele se encontra ali. Isso facilita bastante. Quais são os tipos de vozes? Aí a gente vai perceber quais são as relações que o verbo pode ter com o sujeito. Nós falamos em voz ativa quando o sujeito age, então você percebe que o sujeito está realizando a ação verbal. O exemplo aqui é reconhecer suas faltas. Quem reconhece que as faltas é o sujeito. Na voz passiva, eu tenho um sujeito paciente e nós temos suas falhas foram reconhecidas por ele. Percebe que a frase está transposta para a voz passiva e o sujeito agora é suas falhas, que é um sujeito paciente sofrendo a ação verbal. O agente aí agora virou agente da passiva, não é mais sujeito. Então, o sujeito aqui sofre ação verbal. E a voz reflexiva, nós temos quando ao mesmo tempo o sujeito age, sofre a ação, é um sujeito agente paciente. E aí nós temos exemplo, ele se via mais velho a cada ano. Temos aqui embaixo alguns exemplos de frases que estão na voz ativa. Nós vamos comentar cada uma delas observando esses critérios aqui. Somente verbos de ligação e verbos intransitivos podem formar. Os verbos de ligação e verbos intransitivos só podem formar voz ativa. Eu não consigo uma voz passiva que tenha verbo de ligação ou verbo intransitivo. A voz passiva ela tem uma outra configuração. No 2, para formar passiva, há restrição no verbo. Somente verbos transitivos diretos e verbos transitivos direto e indiretos, eles formam passiva. Por quê? Porque eu preciso aí de um objeto que vire sujeito. Eu explico isso mais na frente. Nem todo se formará voz passiva. Gente, o se, ele pode ser várias coisas. Ele pode ser voz passiva, que é o nosso foco aqui, pode ser sujeito indeterminado, ele pode indicar aí a voz também reflexiva, mas nem todos, pode ser, o se pode indicar uma condição. Então, toda vez que a gente observar o se numa frase, nós temos que ter muito cuidado, porque nem sempre está se tratando de voz passiva, principalmente quando isso aparece em questões. Então, observar bem isso, tá? Em caso de oração sem sujeito, não haverá voz. Por quê? Porque a voz verbal é a relação entre o verbo e o sujeito. Se a oração não tem sujeito, como é que eu vou falar aqui em vozes, né? Então temos que observar essa questão aí. Vamos ver os exemplos que explicam esses critérios que eu estou comentando. Por exemplo, se eu tenho aqui, não encontraram a resposta. Eu tenho aqui um verbo transitivo direto e uma frase que aqui está na voz ativa. Voz ativa. Na verdade, aqui todos estão na voz ativa, tá? Mas tem uma observação que eu preciso fazer aqui que deve ser considerada. Então, aqui, trata-se aqui de voz ativa. Eu tenho um verbo que é um verbo transitivo direto, certo? Eu até conseguiria transpor isso aqui. Depois eu tenho no 2. Os homens hoje são de fato livres. Então, ó, na primeira eu tenho o verbo transitivo direto. Na segunda eu também tenho voz ativa, né? Verbos de ligação, eles só formam voz ativa. O verbo ser é um verbo de ligação. Na 3 eu tenho o dólar caiu nos últimos anos. Aqui também eu tenho voz ativa formada por um verbo intransitivo, que é o verbo caiu. Ele não pede complemento. Na 4 eu tenho voz, não se espera uma atitude diferente dele. Aqui eu tenho voz passiva. E eu tenho quem espera, espera algo. Então eu tenho um verbo transitivo direto, tá? Não se espera uma atitude. A gente percebe que esse se aí, ó, nós temos um se, que é um pronome apassivador.
certo? Esse se que está aparecendo aí, ó, pronome apassivador. Aqui a gente já observa que é uma estrutura de voz passiva, tá? Depois nós temos necessita-se de apoio emocional. Esse se é voz passiva. Aqui nós estamos vendo um caso de voz ativa, por quê? Porque aqui o verbo é um verbo transitivo indireto. Quem necessita, necessita de algo. O de mostra aí que estamos tratando de um verbo transitivo indireto. Então, como verbo transitivo indireto não forma voz passiva, então aqui eu tenho voz ativa. E esse se aqui, ó, ele está indicando aí um sujeito indeterminado, tá? Tem um sujeito indeterminado. Mas não se constitui voz passiva. Então, nós temos na 4, um caso de voz passiva, o sujeito está aqui, ó, uma atitude diferente, tá? Então, nós temos aqui um sujeito. No caso da 5, o sujeito ele é indeterminado, existe, mas eu não quero dizer quem é, eu não sei dizer quem é. Na 6 aqui, eu não posso falar em voz, tá? Então, aqui eu vou dizer o seguinte, em vez de dizer que é voz ativa, eu vou dizer não existe voz, pois não existe sujeito. E por que que não há voz? Porque eu só posso ter voz quando eu tenho a relação entre o verbo e o sujeito. Se o sujeito é inexistente, nós não temos um caso de voz, tá? Então, são algumas observações iniciais. Isso deve ser retomado quando a gente comentar cada um dos tipos de vozes mais abaixo, tá? Então, o primeiro caso aqui de voz ativa, ó. Quais são as características da voz ativa? Apresenta um sujeito agente, que é aquele que pratica a ação verbal, pode ser formada a partir de qualquer tipo de verbo. Então, eu posso ter todos esses aqui como voz ativa. Esses verbos todos aqui formam voz ativa. Mas nem todos vão poder ser transpostos para a voz passiva. Admite como auxiliares ter e haver. Esses auxiliares ter e haver, eles formam locuções de tempo composto. E as locuções de tempo composto é voz ativa inicialmente, né? A locução de tempo composto inicialmente como voz ativa também pode ser transposto para voz passiva se tiver condições para tal. Aqui nós estamos tratando de tempo composto. Via a professora, nós temos voz ativa. Quando eu tenho ela havia resolvido o problema, nós temos aqui, ó, uma locução de tempo composto na voz ativa. É isso. Eu posso ter aqui nessas locuções o verbo ter e haver, formando isso aqui. Então, ela havia resolvido o problema. Estrutura de voz ativa. Gostava de pessoas honestas. Ó, um verbo transitivo indireto, formando voz ativa. E o Brasil é um país de contrastes. Nós temos aqui um verbo de ligação formando voz ativa, tá? Quais desses aqui eu poderia passar para a voz passiva? A gente vai observar que eu vi a professora, eu posso transformar, porque eu tenho um verbo de ligação, estou chamando um verbo transitivo direto, estou chamando a atenção para isso, porque isso já ajuda a entender a transposição, que eu vou comentar mais adiante. Havia resolvido o problema, ó, o problema é um objeto direto, ó. Então, havia resolvido é uma locução cujo verbo principal é um verbo transitivo direto. Então, eu tenho aqui, ó, um verbo transitivo direto que também me ajuda a transpor. Gostava de pessoas, como eu tenho o verbo transitivo indireto aqui, eu já não consigo transpor para a voz passiva, porque eu não tenho um objeto direto que vire sujeito. E aqui, o Brasil é um país de contrastes, eu tenho verbo de ligação, eu tenho voz ativa, mas eu não posso transpor, tá? Então, quais dessas duas aqui estão na voz ativa e que eu não consigo transformar em voz passiva? Esse aqui não vira voz passiva. Então, esse aqui não vira voz passiva. E esse outro também não pode. Esse último, Brasil,
o Brasil é um país de contrastes, também não pode virar por conta de que eu tenho verbos de ligação, eu não tenho objeto direto para transpor, tá bom? Aí, quais podem ser passadas? Eu tenho aqui, o problema havia sido resolvido por ela, a gente já vai ver a estrutura da voz passiva aqui. E eu vi a professora, eu poderia dizer, a professora foi vista por mim. Esse aqui eu também consigo transpor, tá? Então, aqui eu consigo transpor também. E aí nós temos essa possibilidade, nesse caso de transposição. Foi vista por mim. Só essas duas que eu consigo transformar, porque eu tenho um objeto direto que vira sujeito. A locução de tempo composto na voz passiva, que esse caso aqui do problema havia sido resolvido por ela, nós vamos ter uma estrutura na voz passiva que é o verbo ter e haver, que continua funcionando aí, e o verbo ser tem que aparecer mais o particípio, que é uma locução de voz passiva. A gente vai entender a voz passiva agora e dá para retomar um pouquinho essa parte. Mas a estrutura de tempo composto, como ela é formada? Eu tenho o verbo ter e haver, mais o verbo no particípio. Se eu transformo isso para voz passiva, eu vou continuar precisando da estrutura do verbo ter e haver, mais o particípio, só que aí tem que entrar o verbo de ligação que forma também a locução de voz passiva. Então, por isso que fica a estrutura havia sido resolvido, porque eu tenho o havia resolvido, que é a estrutura aí de tempo composto, e esse sido é o verbo ser aqui da locução de voz passiva. Então, aí a gente tem aí a transposição, acaba ficando 3 verbos aí nessa locução para representar o tempo composto na voz passiva. Parece complexo, mas entendendo o que é tempo composto, você consegue transpor de maneira tranquila, entende que aí você virou agora uma locução com 3 verbos. E o que é a voz passiva? Ó, nós temos um sujeito paciente que sofre a ação expressa pelo verbo. Só conseguimos transpor da ativa para passiva quando nós temos VTD ou VTDI. Por que isso? Porque é o objeto direto da voz ativa que vai virar o sujeito da passiva. Então, se eu não tenho um objeto direto, eu não vou poder ter sujeito paciente. Então, isso já é uma regra que ajuda a gente a compreender bem um critério de transposição. Então, há 2 tipos de passiva. A passiva analítica, que é essa formada por essa locução mesmo, ser e estar mais o particípio. Essa é a locução de voz passiva analítica. Então, nós temos coisas. A professora foi vista. O problema já havia sido resolvido. Então, aqui nós temos a locução de tempo composto na voz passiva analítica, tá? Então, aí a gente compreende também o que está acontecendo aí com o tempo composto, tá? Então, aqui embaixo, ó, aqui, nós temos aqui a locução. Ó, locução de voz passiva. E a outra é a locução de voz passiva com tempo composto. A passiva sintética. A passiva sintética a gente vai ter esses verbos que já são próprios da voz passiva, VTD e VTDI, mas o si, que é a partícula passivadora ou pronome apassivador. Então, por exemplo, comprovou-se o crime. Nós temos aqui um caso de voz passiva sintética. E havia-se resolvido o problema, eu tenho locução de tempo composto na voz passiva sintética. Em vez de ter havia sido resolvido, o se aqui entra representando a voz passiva sintética. Então, quando apareceu o se, o que a gente verifica? Esse se está relacionado a um VTD ou um VTDI, se ele tiver voz passiva sintética. Então, alguns exemplos, ó. A atitude do rapaz se justifica por várias razões. Se eu for transpor para ativa, eu teria várias razões justificam a atitude do rapaz. Mas o verbo justificar, ele é um verbo transitivo direto, está aparecendo com se aqui, então eu tenho voz passiva sintética. A casa estava lotada de formigas. A voz passiva analítica, ela é formada pelo verbo ser ou pelo verbo estar mais o particípio.
Então, aqui eu tenho um exemplo de voz passiva analítica formada pelo verbo estar. Estava lotada, de formigas vai ser o agente da passiva. Então, aqui a gente tem o verbo estar mais particípio, tá? Nesse caso aqui, é o verbo estar mais o particípio, que é possível também. O rapaz foi, na ocasião, avaliado pelos presentes. Aqui eu tenho a locução, ó, foi avaliado, a locução de voz passiva analítica, e eu tenho aqui o verbo ser mais o particípio. E aqui a locução está intercalada por um advérbio, não tem problema nenhum, isso pode acontecer. Na outra frase, observou-se a atitude ao longo dos anos. Nós temos uma voz passiva sintética aqui, tá? Com o verbo transitivo direto. Então, o verbo transitivo direto representa para a gente aqui essa voz passiva quando vem com si, tá? Então, essa é a estrutura da voz passiva sintética. Nós temos alguns exemplos aqui, ó, de passiva, tanto analítica quanto sintética, para a gente ir entendendo a diferença, tá? Mas o importante é estar olhando para esse si e perceber que nem sempre esse si vai estar indicando voz passiva, sintética. Então, a gente vai verificar principalmente se ele se relaciona a um VTD ou um VTDI, porque eu preciso de um objeto direto aí para que eu tenha voz passiva. Por último, aqui a voz reflexiva. A voz reflexiva caracteriza-se por um sujeito que, ao mesmo tempo, ele é agente e paciente, significa que ele pratica e sofre a ação expressa pelo verbo ao mesmo tempo. Ela é formada por verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos e verbos transitivos direto e indireto. Então, pode ocorrer com esses aqui, né? Ele é objeto e sujeito da ação ao mesmo tempo. Então, quais são os verbos que permitem isso? São esses, ó. Porque eu preciso de um objeto e, ao mesmo tempo, eu preciso de um sujeito, tá? Então, uma característica é que o sujeito e o verbo estão na mesma pessoa. Se for terceira, é terceira. Se for primeira, é primeira. Então, exemplos aqui. Ela se valoriza como ser humano que é. Ela, terceira pessoa. O verbo também está em terceira pessoa e a gente entende aqui que ela valoriza a si mesma, né? Eu tenho um verbo, ó, um objeto direto, né? Um verbo transitivo direto. Ela valoriza a si mesma. Eu me considero uma pessoa justa. Eu também tenho um verbo transitivo direto aqui e a pessoa considera a si mesma uma pessoa justa. Aí, ocasionalmente, a voz reflexiva ela também pode ser considerada recíproca. Em alguns materiais a gente vê as duas sendo chamadas somente de voz reflexiva, mas existe essa característica aí que a gente tem que prestar atenção, que às vezes ela pode ser recíproca. O que é isso? Aí a gente entende que tem duas pessoas envolvidas lá, o sujeito realiza a ação sobre outra pessoa e sofre a ação daquela outra pessoa. Quais são os sentidos disso? Por exemplo, a reflexiva dá a ideia de a si mesmo. Então, ela se via como uma pessoa forte, ela via a si mesma. Quando eu tenho a recíproca, dá a ideia de um ao outro. Então, esse sentido aqui é importante para a recíproca, tá? Então, eles se viram muitas vezes, um vê ao outro. Continuem observando que o verbo aqui, viram, está na mesma pessoa que o sujeito eles, tá? Então, a gente tem a voz reflexiva e a voz reflexiva recíproca, que é quando tem essa ideia de um ao outro, tá? Essas diferençazinhas. Algumas regras sobre transposição. O que acontece com a transposição? O rapaz discutiu a proposta com ênfase. As propostas foram discutidas com ênfase pelo rapaz. Então, a transposição é isso. Se eu tenho uma frase na voz ativa, como é que eu transponho para a voz passiva? Então, nesse caso aí, a gente vai ter algumas regras que devem ser consideradas para saber se eu devo ou se eu posso transpor ou não. Então, primeiro aqui, a transposição consiste na mudança da voz ativa para a voz passiva ou da voz passiva para a ativa. Tem questões que pedem para você passar da ativa
para passiva e outras questões pedem para você analisar a passiva para ativa. Tanto faz, se eu estou trazendo de uma ou de outra, uma ou outra é a origem, a gente está tratando aqui de transposição. Eu só posso transpor da ativa para passiva ou da passiva para ativa se eu tiver um VTD ou um VTDI, exceto em orações sem sujeito, porque aí eu não vou tratar de vozes, né? Quando eu tenho orações sem sujeito, eu não estou falando de vozes. Então, para a gente ver se é possível transpor, eu olho logo para o verbo. Se eu não tiver um verbo nessas condições aqui, eu não tenho essa transposição. A voz passiva analítica, que é aquela que tem a locução de voz passiva, e a voz passiva sintética, que é aquela que tem o si, elas são construções equivalentes, elas dizem a mesma coisa, só que eu estou construindo a coisa com estruturas diferentes, tá? Mas em sentido, elas são equivalentes. Apenas o objeto da voz ativa corresponderá ao sujeito da passiva. Então, o rapaz discutiu a proposta com ênfase. O objeto aqui, ó, a proposta aí teria que ser foi discutido. Eu vou colocar aqui o rapaz discutiu as propostas com ênfase, tá? Isso aqui é o objeto da voz ativa que acaba virando sujeito aqui na voz passiva. Na transposição da ativa para a passiva, haverá sempre um acréscimo de um elemento. O que acontece? Eu tenho aqui o rapaz discutiu, a forma verbal está com um verbo. Quando eu coloco foram discutidas, há um acréscimo de elemento aqui, tá? O que pode ser acréscimo de elemento? Tanto o auxiliar de voz passiva, que pode ser o ser ou estar, ou a partícula passivadora se. Então, se eu fosse colocar isso aqui com a partícula passivadora se, eu tenho que colocar discutiram-se as propostas. Certo? Então, aqui eu tenho a transposição para a voz passiva sintética. Destacar aqui. Voz passiva sintética. Então, tem acréscimo de elemento aqui na voz passiva analítica e tem acréscimo de elemento na voz passiva sintética. Na transposição, mantém-se o tempo e o modo da forma original. Então, se eu tenho discutiu, pretérito perfeito, eu tenho que ter foram no pretérito perfeito e eu tenho que ter discutiram-se também no pretérito perfeito. O sétimo, podem ser feitos ajustes na concordância em função do novo sujeito. O que acontece? Eu tenho aqui o verbo no singular, concordando com o rapaz em terceira pessoa. Depois eu tenho aqui o verbo auxiliar no plural, concordando com as propostas, que agora virou sujeito. Eu precisei fazer ajustes na concordância. E aqui também, ó, discutiram-se. Está na terceira pessoa, concordando com propostas, e eu precisei fazer ajustes aqui também de concordância em pessoa. Porque eu tenho plural aqui, e aí o verbo aqui na voz passiva deve concordar com o sujeito. Aí nós temos na 8, o sujeito da voz ativa corresponde ao agente da passiva. É isso mesmo, ó. O rapaz é o sujeito aqui na voz ativa, que vai corresponder aqui ao agente da passiva pelo rapaz na voz passiva. Só lembrando aqui que nós temos, para não esquecer, aqui voz ativa. Aqui nós temos voz passiva. E essa passiva aqui, qual é? Voz passiva analítica. Voz passiva analítica. E aqui nós temos voz passiva sintética. Ok? Então, aqui, essas são as regrinhas de transposição. Mais uma, o agente da passiva não é um termo obrigatório e é incomum na voz passiva sintética. Então, aqui na voz passiva sintética, não apareceu o agente da passiva. É muito raro aparecer a voz, o agente
da passiva na voz passiva sintética. Outros termos sintáticos, como o objeto indireto e o adjunto adverbial, não sofrem alteração. Então, se eu quiser, por exemplo, com ênfase, que é um modo, que é um adjunto adverbial, se eu quiser acrescentar aqui nas outras estruturas, eles não vai sofrer alteração. Tá vendo aqui que na passiva analítica, o com ênfase continuou, não sofre alteração, a função sintática continua sendo a mesma. E aqui eu poderia, discutiram-se as propostas com ênfase, sem problema nenhum, ele continua inalterado, certo? Então essas são as regrinhas de transposição, né? Que ajudam a gente a perceber se deve ou não ser passada da voz ativa para passiva e da voz passiva para ativa. Essas são as dicas aí, análise assim, com alguns detalhes sobre a estruturação de voz ativa e voz passiva. Vai ficar um link aqui com um exercício e respondendo o link, você depois tem acesso ao comentário das questões sobre vozes verbais, tá? São algumas questõezinhas só para fixar o conteúdo. Então, clique no link aqui que eu estou disponibilizando e responda as questões e aí você já acessa o conteúdo com a resolução das questões, tá bom? Até a próxima!